Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre cursos e mentorias na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Deixa eu tentar colocar aqui para ver se a voz fica melhor. Ui! Caiu, gente. Peraí, perdão. Vamos ver. Bom, vamos lá. Gente, hoje eu vou contar o caso da Rose Leonel, que é um caso que eu assisti na Netflix. É uma série documental muito bem produzida e assim, cara, como que a coisa funciona, né? Sei lá, tem coisas assim na vida da gente que a gente não sabe que acontecem, mas elas acontecem. E essas pessoas fazem do limão uma limonada e a vida funciona desse jeito, né? Não deveria, mas acaba funcionando dessa forma. O caso da Rose tá na HBO Max e ela é lei, inclusive no nosso país, a Lei Rose Leonel, tá? Aí depois eu olhei Carolina Dickmann e tudo no mesmo estilo. Eles contam a história da Rose, eu acho que é 3 ou 4 episódios, se não me falha a memória. E eles contam a história da Rose, ela é de Maringá, no Paraná, de uma família simples, e ela era uma das primeiras formadas da família dela. E ela fez jornalismo, no momento posterior. Ela casou cedo, muito nova, né, na religião evangélica. Esse casamento da Rose não deu certo. Ela teve, acho que, um filho nesse casamento e ela divorciou. Depois, no momento posterior, Rose casou novamente. O casamento era abusivo, também não deu certo. Ela teve uma filha. Então, a Rose teve 2 filhos. E a Rose era daqueles, como eu posso dizer, sabe aqueles jornais, locais que toda cidade grande tem, sabe? Em São Paulo era Mauri Júnior, aqui era o programa VIP em Cuiabá. Em outras cidades era esses tipos de programa que posta a galera, grandes empresários, né? Tipo assim, para quem tá no hype da sociedade. E aí a Rose começou a namorar um empresário que, quando o esposo dela faleceu, ele que deu um apoio para ela, sabe? Um apoio emocional, dava chocolate, dava isso, dava aquilo, papapá, beleza. Só que esse cara, ele tinha uma coisa muito maluca, que ele gostava de fotografar. Então ele comprou uma máquina digital e ele queria fotografar a Rose, a namorada dele. E a Rose falava assim, né, deve ser fetiche dele, não tem problema nenhum em fotografar. Então deixou ela se fotografar nua, em poses sensuais, de lingerie e afins, né? E aí o que aconteceu? A Rose não aguentava, porque ele era diz que, extremamente ciumento e ela pediu para não ficar mais com ele. Ela falou: Ó, eu não quero mais ficar com você. A partir do momento que ela falou, eu não quero mais estar com você, que o calvário dela começou. Ele começou a espalhar as fotos que ela havia tirado para ele, né, na confiança, e começou a mandar em todos quanto é lugar. No trabalho dela, para amigos, para conhecidas e falando nomes absurdos, xingando a Rose mesmo, de tudo que vocês possam imaginar. Então, o cara ficou 2006, 2007, 2008, a Rose perdeu emprego, perdeu parceria que ela tinha com a escola dos filhos, porque ela divulgava a escola, as crianças tiveram que ir para escola pública. E a Rose sozinha. A Rose fazia faculdade de Direito, a galera estilizando ela em faculdade. Fazia faculdade de jornalismo, desculpa, a galera estilizando ela na faculdade. E aí, turma, ela falando, quem fez isso foi fulano de tal, que era o ex dela, tá? E como que ela ia conseguir provar? A Rose foi no programa da Luciana Gimenez, ela super pop, que ela falou assim, cara, eu vou aguentar isso sozinha, eu não vou sair daqui dessa cidade, eu vou continuar para provar minha inocência. E todo mundo virou na cara pra ela, né? Tempos antigos, né? Estamos falando de 20 anos atrás, se fosse hoje, o buraco ia ser mais embaixo, né? Enfim. Mas mesmo assim, a Rose perderia a reputação dela. A gente já viu coisas aqui, eu gravei com o Ricardo Timada esses dias atrás, uma fofoca falada, o que que virou a vida da família que não era nem provada. Imagina a Rose em poses sensuais, né? Só começou a sair muitas fotos da Rose nuas e no corpo não era o dela. Só que assim, como quem não tinha visto, como que ia acreditar? Consegue entender? Então, a Rose foi parar no Super Pop porque ela tinha um cara que fazia essas investigações, pegar ID de computador e afins, e chegou no computador, né, da onde estava vindo essas informações, que era do
ex dela. Enfim, eles conseguiram o mandado de busca e apreensão, foi no local de trabalho, pegaram as máquinas e conseguiram comprovar que ele estava adulterando fotos de um site pornô e coisas e tal, né? Acho que era uma coisa nesse sentido. Gente, aparece um advogado, o primeiro advogado que cuidou do caso dela, é, ela deixa explícito ali que o advogado queria outras coisas com ela para continuar na defesa. Como ela negou, ele começou a tratar o processo assim, ah, tô aqui só para cumprir tabela, sabe? No dia da audiência, lá mostra que a Rose passando informações para ele por caneta, coisa e tal, para ele perguntar. Ela estava sendo advogada dela mesma, para começo de conversa, ali no que se mostra na cena. E o que dá a entender é que ele estava muito afim dela, entendeu? Tava afim dela. Aí ela conseguiu um segundo advogado, que não, segundo a Rose, não tomou conta do processo. O processo estava demorado para andar. Porque assim, a Rose ela ganhou o processo contra esse ex, ganhou dinheiro, só que não conseguiu receber. Porque o cara colocou o dinheiro dele em tudo quanto é lugar para não pagar a Rose. E ele ainda se ficava se portando de eu sou empresário, eu sou isso, viajando, e a Rose printando tudo que ele estava fazendo. Quer dizer, ele viaja, faz isso, faz aquilo, não tem condição de me pagar. Ela contratou uma terceira advogada mulher e essa aí conseguiu, até no final da série, você consegue ver que ela conseguiu fazer a penhora de um pedaço do dinheiro e ficou todo mundo muito feliz. Depois disso, a Rose foi fazer direito, né? Parece que ela tá fazendo o curso de direito, né, para poder saber mais. E ela fala que hoje ela se sente confortável para ir embora de Maringá, mas antes não, porque ela queria provar a inocência dela. A questão é que durante todo esse período várias coisas aconteceram. O filho dela foi embora do país para ficar de saúde mental ok. Só que a filha dela ficou e a filha dela não ficou bem de saúde. A filha dela se envolveu com drogas. A filha dela ficou uma pessoa extremamente revoltada por ver o que estava acontecendo na injustiça com a mãe. E ela passou por muita coisa. Ela perdeu o emprego, ela perdeu dignidade, ela perdeu humanidade, ela perdeu muitas coisas com pessoas que estavam ali à volta dela. Não falam muito sobre a vida dela financeira hoje e tudo mais, mas dá para perceber que aquela Rose que era, que todo mundo aplaudia e tal, não era mais a mesma Rose, tá? A Rose conseguiu criar a lei, Rose Leonel, né? Esse a gente chama de pornô de vingança, né? Que a gente fala revenge porn. Isso nos Estados Unidos é criminalizado, no Brasil por causa da Rose Leonel também. É um caso que teve repercussão nacional desde 2006. E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, sabe? Porque, assim, por mais que você confie na pessoa, o que que a pessoa quer com as suas fotos prontas? Pra quê? O que que ele quer? O que que essa pessoa deseja? Entendeu? Isso pode acabar, porque assim, se você for para pensar, com o homem, do homem não vai acabar a reputação dele. Porque pro homem é normal isso acontecer, mas para uma mulher pode acabar muita coisa. Reputação, família, emprego, entende? E por mais que fosse provado hoje de que ela não tinha nada a ver, de que foi esse cara que fez, ninguém foi a favor dela, entendeu? As pessoas continuam olhando feio para ela ainda. Ela não vai ser chamada para vários eventos por causa do escândalo que já teve. Então a vida da pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Por isso que eu tô falando para vocês. Cuidado com o que vocês fazem. Cuidado com as coisas que vocês propagam. Hoje a pessoa mudou muito por causa da internet, mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A Lei Rose Leonel tá aí. Quem espalha é o criminoso da história. Tem multa, paga muitas coisas na área civil também. Mas é qual eu digo, Inês é morta. Uma vez estão da internet, é difícil você recuperar. Porque sempre vai ter alguém na dark web com fotos nesse sentido e fazendo o inferno da sua vida. Essa série é muito interessante a gente assistir, caso Rose Leonel. Ela tá na HBO Max e vale a pena. Certo? Se esse vídeo fez sentido, já sabe. Se inscreva, dá like, compartilha pra geral. Até mais.